E aí, curiosos, tranquilo? Eu me chamo Glitch. E galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ter aquelas curiosidades que normalmente a gente tem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante. Essa semana, na quarta-feira, aconteceu uma tragédia muito grande em Suzano. Eu não sei se você sabe, acredito que você já esteja sabendo porque foi algo que chocou bastante e que parou o Brasil. Então, eu acredito que quase todo mundo já está sabendo. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar o que aconteceu. Nessa quarta-feira, dia 13, em São Paulo, houve uma tragédia muito grande. Um adolescente e um homem invadiram uma escola e atiraram em vários alunos. Bem antes de ir para o colégio, eles atiraram também em um dono de uma loja. Chegando no colégio, eles atiraram em uma coordenadora, atiraram em vários alunos e um deles também estava carregando uma machadinha e um arco e flecha, que ele usou para poder ferir várias e várias pessoas. Depois de matar essas pessoas e ferir várias outras, esses dois jovens se suicidaram. Antes de fazer isso, eles planejaram durante um bom tempo esse ato e, inclusive, eles alugaram um carro para poder cometer esse crime. Além disso, eles também frequentavam alguns fóruns onde eles conseguiram informações para poder realizar esse ato. Depois de acontecer essa tragédia, foi descoberto que esses jovens eles jogavam um jogo chamado Free Fire e que algumas táticas que eles usaram eram as mesmas táticas que as pessoas usavam nesse jogo. Ou seja, provavelmente esse jogo acabou contribuindo aí com as táticas que eles usaram nesse massacre. Com isso, acabou criando uma discussão muito grande na televisão, inclusive, e na internet, falando sobre esses jogos, que os jogos têm afetado bastante os jovens, adolescentes, e que tenha sido por causa do jogo que ele cometeu esse crime, né? Ou todos os dois cometeram esse crime. Mas hoje eu quero conversar com você e te apresentar talvez uma ideia diferente e te mostrar algo muito importante que pode ajudar até mesmo alguém que está próximo a você ou o seu filho, talvez um amigo do colégio. Vai ser importante, então fica aqui até o fim. Agora surge a dúvida: será que o jogo realmente ele fez com que esses garotos cometessem esses crimes? O que você acha? Será que foi o jogo que fez isso? Ou será que foi o bullying que causou isso? Deixa aqui nos comentários que já a gente vai falar sobre esse assunto. Bem, vamos lá. O jogo que eles jogaram é um jogo realmente de tiro e tem várias táticas de guerra. E isso acabou contribuindo sim com esse massacre. Por quê? Porque as táticas que eles usaram foi baseado no jogo. Agora, essa é a questão. O jogo ele pode ter contribuído sim para esse massacre. Agora, será que foi ele que causou esse massacre? Desses dois garotos, um tinha 17 anos e o outro 25. E, por incrível que pareça, o de 17 anos foi quem liderou ali esse massacre. Bem, agora vamos falar sobre algumas informações sobre esse garoto de 17 anos, o Guilherme. A mãe dele, ela é uma usuária de drogas e ele estava sendo criado pelos avós. Ou seja, ele não estava mais convivendo ali junto com ela. E a avó dele, ela morreu tem mais ou menos um mês. Isso por si só já causa uma tristeza muito grande. Mas ele sofria também bullying dentro do colégio, o que fez com que ele até mesmo saísse desse colégio. Algo que acontecia constantemente era as pessoas falarem sobre o estilo do rosto dele, que falava que era meio afeminado, ou até mesmo sobre as espinhas, que falava que ele tinha muitas espinhas. Ele chegou até mesmo a fazer um tratamento com relação a isso, para ver se melhorava. Agora, qual que é o ponto principal? Os jogos, eles são muito violentos. Hoje em dia, se você for ver, se você pegar, por exemplo, um Mortal Kombat ou um God of War da vida, você vai ver que eles são extremamente violentos e cheios de sangue. Realmente, isso pode influenciar uma pessoa a ser violenta? Isso pode acontecer. Nada impede que isso aconteça.
Mas, falando sobre o bullying agora, olha o que o bullying pode causar para uma pessoa. Se você não sabe o que é bullying, eu vou te dar uma breve explicação. Bullying pode ser qualquer coisa que você faça contra aquela pessoa. Você pode bater numa pessoa, isso pode ser considerado um bullying. Se você colocar um apelido numa pessoa, isso pode ser considerado um bullying. Se você roubar algo da pessoa, de alguma forma agredir ela, mesmo que seja verbalmente, isso pode ser considerado um bullying. E bullying existe não só em colégios, mas existe em todo lugar. Você pode encontrar bullying dentro da sua família, pode encontrar isso numa festa, pode encontrar, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Isso acontece em qualquer lugar. Mas por que é mais falado quando a pessoa está na escola? Porque é justamente quando a pessoa está crescendo. E quando acontece o bullying no início da vida da pessoa, isso pode prejudicar ela para sempre. Talvez você não saiba quais são os efeitos disso. Por exemplo, uma criança que vai no colégio e todo mundo chama ela de apelido e fala várias coisas. Você pode achar que isso é uma brincadeira inofensiva de criança, mas não é. Olha só o que o bullying pode causar nessas crianças. A pessoa que sofre bullying, ela tem maior probabilidade de encarar depressão, transtorno de ansiedade e pensamentos suicidas. Além disso, a autoestima dela fica muito abalada, o que faz com que ela não tenha tantas amizades com tanta facilidade. Também pode causar transtornos alimentares, dores e até mesmo pesadelos. E, inclusive, essas pessoas elas têm uma probabilidade maior de enfrentar o bullying novamente em outros momentos da vida. Ou seja, uma simples brincadeira de criança, olha o que causa. A pessoa sofre pro resto da vida. E isso também é algo muito negativo, sabe por quê? Algumas dessas pessoas que não conseguem superar esses sentimentos negativos que elas têm quando sofrem o bullying, o que elas fazem? Elas acabam se tornando também pessoas que fazem bullying. Isso pode acontecer e é bem frequente. O bullying é algo muito tóxico e causa muito mal a todo mundo. Talvez você esteja pensando, mas você está falando isso daí, mas o que eu faço no colégio não tem nada a ver com o que você está falando. Cara, tem a ver sim. Sabe por quê? Uma brincadeira pode ser às vezes a chave para você fazer várias e várias outras brincadeiras, e muitas vezes de mau gosto. Essas brincadeiras elas atacam a pessoa e ferem a autoestima da pessoa. Inclusive, como um exemplo, eu vou citar aqui uma cantora que eu acho ela muito legal e que ela tem uma experiência bem triste com relação ao bullying. Essa cantora que eu vou citar é a cantora Demi Lovato. Ela é uma artista bastante conceituada. Ela já fez várias coisas, como por exemplo séries, filmes, e também ela é uma cantora bastante prestigiada. Ela mesma conta que aos 7 anos de idade ela tinha pensamentos suicidas. E sabe por quê? Por causa do bullying. Imagina uma criança de 7 anos com pensamentos suicidas. Ela conta também que no colégio já teve uma petição para mandarem ela se suicidar. Isso é algo bastante absurdo, mas isso pode acontecer sim. Inclusive, isso talvez seja até mais comum do que você pensa. Além disso, nos dias de hoje, apesar dela ser bastante prestigiada, ela ser uma ótima cantora reconhecida, ela sofre muito. Sabe por quê? Porque ela tem constantemente pesadelos que fazem ela voltar nessa época do colégio. Na época que as pessoas criticavam ela e falavam mal dela. Além disso, hoje em dia, ela sofre bastante com relação a álcool e drogas. Acaba que ela tem que se tratar constantemente. E isso não é só ela não. Qualquer pessoa que sofre bullying pode ter problemas dessa forma. Com o tempo, ela acabou desenvolvendo a bipolaridade e também começou a se automutilar. Essa é uma situação bem trágica que aconteceu com essa cantora. E tudo por quê? Por causa do bullying, uma brincadeira de criança. Agora eu te pergunto, o que você acha que pode ter mexido com a mente desse garoto? O que você acha que fez com que ele
entrasse numa escola e matasse várias crianças, você acha que pode ter sido o jogo ou você acha que pode ter sido o bullying? Me responde aqui nos comentários. Deixa aqui a sua segunda resposta. É claro que nenhuma dessas coisas que eu citei justifica o que aconteceu. Esses garotos, infelizmente, eles se tornaram assassinos e eles não conseguiram superar todo o mal que fizeram a eles. Eles deixaram que isso corrompesse a mente deles, transformando eles em assassinos mesmo. Eles mataram essas pessoas. Isso não tem justificativa nenhuma. Mas esse tipo de coisa, ele pode acontecer no futuro de novo. Isso já aconteceu antes em outros países, até mesmo aqui no Brasil já aconteceu, e isso vai continuar acontecendo. Você sabe por quê? Porque todo mundo critica o jogo, mas o ponto principal, que é o bullying, ninguém faz nada. Vários e vários alunos que passam por isso são muitas vezes agredidos. Alguns chegam até mesmo a morrer por causa disso. Você já viu na televisão alguém comentando sobre essas notícias? Um aluno em tal colégio morreu por causa de bullying? Você nunca ouviu falar, né? Porque ninguém nunca fala. Isso daí as pessoas não comentam, porém isso acontece. Pesquisa na internet que você vai ver o quanto de pessoas já aconteceu isso. Algumas pessoas, elas vão para o hospital, acontece várias coisas. Tudo isso por causa de bullying. Bem, eu vou dar minha opinião. Analisando esses fatos e vendo direitinho o que o bullying faz e o que os jogos fazem, olha, eu posso te falar que eu acredito que o motivo por esse garoto ter feito isso foi o bullying. Mas o jogo ajudou ele, já que o jogo ele conseguiu ensinar ali algumas táticas e estratégias que ele não saberia se ele nunca tivesse entrado em contato com esse jogo, né? Então o jogo também tem uma parcela de culpa, mas o mal mesmo é o bullying. E, infelizmente, nós nunca saberemos o que acontecia naquela sala de aula. Mas você que está vendo esse vídeo, você pode fazer bastante para poder acabar com isso. Sabe o que você pode fazer? Sabe quando você vai no colégio todo dia e você vê uma pessoa lá no cantinho sozinha? Aquela pessoa, ela pode estar sofrendo bullying. Você pode ajudar, você pode conversar com a pessoa, procurar saber. E eu tô falando isso não só para você que é estudante, mas eu tô falando também para você que é professor e diretor, porque muitas vezes os professores e os diretores, eles não estão nem aí para as pessoas que sofrem bullying. E eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por situações de bullying e situações que eu procurei ajuda e que o diretor, ele me disse que a culpa era minha mesmo, sendo que eu não tinha nenhuma culpa. Então procura saber, pergunta ao aluno como ele está, o que está acontecendo, por que ele não está entrando em contato com outras crianças. Você que é pai, você também tem responsabilidade. Você precisa de saber o que está acontecendo com seu filho. Se vocês todos não ajudarem essa pessoa vai sofrer agora que está no colégio, ela pode sofrer durante a vida dela inteira com uma baixa autoestima, sofrer bullying em vários outros lugares ou se transformar em uma pessoa que faz bullying com outras pessoas, ou seja, vai se tornar uma pessoa tóxica ou até mesmo tendo pesadelos, fazendo uso de álcool e drogas. Isso pode acabar com a vida dessas pessoas. Vocês não entendem isso? Não é possível, né? Por favor, ajude todo mundo que você vê que está passando por isso, uma pessoa isolada. Procure ajudar, faça a sua parte. Somente assim a gente vai acabar com essas situações. Não adianta, por exemplo, você proibir um jogo de videogame, que isso vai continuar acontecendo. Não é o jogo que causa isso. O jogo pode ajudar? Ele ajuda, mas ele não é o causador. A gente tem que lutar contra a raiz do problema e não com um sintoma. Então, por favor, se você está vendo esse vídeo, ajude essas pessoas, elas precisam da sua ajuda. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu te agradeço por ter ficado aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Então, tchau, até mais!